Você que nos acompanha pela Pirajuru Rádio Clube e quer acompanhar o Evangelho conosco, pega a sua Bíblia. Isso! Aquela Bíblia que está ali na estante, faz tempo que você não a usa. Pegue com amor, com carinho. Pegou? Bom. Sente num lugar confortável agora. A leitura se encontra lá no Novo Testamento. Isso mesmo. Lá em Lucas 17, versos de 11 a 19. Isso. Essa mesmo está pegando. Isso. Pegou? Sentou? Ótimo. Então acompanhe conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. A este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve que voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O vento bateu no livro, então foi lido outro texto da segunda leitura. Mas a segunda leitura é essa carta. Nós que estamos na igreja podemos acompanhar outro texto, né? Mas quem está em casa, é o 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 8 a 13. E pela observação, nós vamos compreender o que é que, de fato, Paulo escreve para Timóteo. Ele convida, começar por ele. Ele é o bom soldado. Paulo é o bom soldado. Ele pede que Timóteo pudesse seguir também o seu exemplo, dar o seu testemunho deste soldado de Cristo, né? E olha que interessante, eles tornaram-se amigos pela palavra de Deus. Depois Paulo incentiva tanta fé desse homem e ele passou assim, não é um bom cristão, mas ele não deixou jamais de conhecer a pessoa de Jesus Cristo, né? Ali. E ele foi convidado a ser testemunho da ressurreição. Agora, este ser convidado a ser testemunho da ressurreição não significa só simplesmente ter visto Cristo ressuscitado, mas ter acompanhado toda a história da pessoa de Jesus Cristo, né? Desde a sua vida pública, conhecimento pela palavra, os que hoje nós estamos falando da palavra, temos figuras, não temos a pessoa de Jesus, não temos aqui a pessoa de Naamã, não temos aqui as pessoas que a palavra revela e mostra assim para nós, mas nós acreditamos naquilo que foi escrito. Preciso compreender bem isso. E interessante muito bem que o ensinamento desse texto ensina a gente a confiar em Jesus. Porque às vezes a gente tem um Jesus como alguém que resolve a minha situação de imediato. Não resolveu, não.
E há uma multidão muito grande, irmãos amados, e pessoas que não conhecem a pessoa de Jesus Cristo. Hoje ouviu falar, né? Está sabendo aí. É por isso que há multiplicações de denominações religiosas, porque para ver se vai trazendo essas pessoas, mas aí também vai ensinando. Diferente do que ensinar é confiar. Quem ensina tem certeza que está ensinando. Quem aprende tem confiança daquilo que está recebendo, é verdade. Então, Paulo escreve essa carta, veja bem que ele estava preso em Roma, já ali prestes à sua condenação, e dá o ensinamento a Timóteo, a nós também, para confiar na presença deste Deus maravilhoso, né? Depositar toda a nossa confiança em Jesus. Então é isso que ele conta um pouquinho nesse texto que nós aqui ouvimos, né? A gente possa ser testemunho de Jesus em toda a sua história, de um modo muito especial na questão da ressurreição, porque ainda tem pessoas acreditando que morreu, acabou, ponto final, né? Não consegue dar um passo sequer para entender a vida plena em Cristo Jesus, que essa vida que foi nos confiada é passageira, né? Depois eu coloquei que saber agradecer é uma atitude de fé. Pode prestar atenção, quanto mais fé a gente tem, mais a gente tem um coração que consegue agradecer. Não é agradecer para mostrar, para receber coisa em troca, como nós meditamos aqui, né? Agradecer a atitude realmente de fé. E agora um pouquinho a gente celebrou o dia de Nossa Senhora, celebramos o dia das crianças, né? Eu penso que nós temos que seguir esta atitude de Maria, que soube aprender e reconhecer os ensinamentos do seu filho, né? E confiou toda a sua vida nas mãos do próprio Cristo, e levou muitas pessoas, com a sua maneira de ser simples, ao conhecimento também da pessoa de Cristo. Ela tornou-se missionária. Nós estamos no mesmo missionário. Quando se fala de missão, a missão é mundial. Você tem o rosto do mundo todo, né? Então, também Nossa Senhora, a gente possa confiar assim nesse Deus que nos protege. O texto primeiro, vocês viram que houve aqui um diálogo do profeta Eliseu com esse sírio Naamã, né? E esse Naamã era general do exército da Síria. De fato, ele estava com lepra, a doença da pele, lá naquela época era lepra. Ele ia ser uma pessoa marginalizada, de fato. E a primeira preocupação, quando você descobre uma enfermidade que outro ficar sabendo, vai ficar meio recuado com você, então já há dificuldade do anúncio dessa situação, porque você vai acabar sendo colocado de lado, excluído. E você sabe que a sociedade exclui mesmo. Então, imagine Naamã, que é general do exército, e acontecer isso. E uma menina que ele mantinha como escrava ficou sabendo da vida desse profeta Eliseu, e que ele tinha assim as pessoas o tinham como um curador. Na época que eu era criança, vai lá no curador, eu lá no senhor que faz a bênção, tem também aquela senhora que fazia isso em nome de Jesus, sabe, em nome de Deus. Eu vi tantas pessoas, porque é a fé que cura. O que nós não acreditamos? Não acreditamos em feitiçaria, bruxaria, essas coisas. Mas fala assim, ali tem uma senhora que ela faz oração em nome de Jesus e tal, e eu vou. Qual é o problema? Agora, nós temos que ser sérios e saber que também é acelerado. Então, ele era um profeta, ele curava em nome de Deus, curava em nome de Deus. Mas tanto foi a insistência que eu entendi aqui dessa menina, que ele falou que eu vou arriscar, né? E olha, eu acho assim interessante a gente não desistir de convidar as pessoas, de chamar as pessoas, de falar que Deus é a razão da vida e que Deus nos atende. E aí ele foi, mergulha
era mergulhar 7 vezes, né? Na água, essa água, e aí do Rio Jordão, né? Ele acaba aceitando, e aí ficou curado. Interessante que ele queria pagar o profeta Eliseu por essa graça que ele recebeu. Nem sei se ele entendia que era graça, né? Entendeu que ele ficou curado. Esse homem tem um poder estranho, mas eu fiquei curado. E aí o Eliseu não quis aceitar recompensa nenhuma de maneira alguma. Então, nasce a fé. Nasceu aí a fé de uma pessoa incrédula, nasceu a fé no encontro divino, no encontro com o profeta. Mais do que a gente pensa assim, afundou o pé, ou afundou as mãos, ou então lavou-se inteiro na água, né? Não, a questão não está aí. A questão está, se eu mergulhei, é porque eu acreditei. Então, este homem ficou curado porque naquele momento nasceu nele uma fé. Com certeza começou naquele momento a ser um anunciador também da cura, através da força do poder de Deus e da oração. É belíssimo esse texto aqui, a gente podia ficar lendo e vendo, né? E é lá do livro dos Reis. Você sabe o que ano foi escrito isso? Se não me falha a memória, no ano 971 a 561. Então, quanto tempo faz? Mas o texto do segundo livro dos Reis é da glória à ruína. Ou você vai mesmo viver esta alegria, vai ser glorificado, ou a sua vida vai arruinar de vez por conta de não obedecer à palavra do Senhor. Isso é uma grande verdade hoje, a grande verdade para os dias de hoje, né? Depois, o ponto alto da narrativa do Evangelho também está na fé. Veja bem que não é que Jesus estava esperando, ele curou esses 10 leprosos, não é que ele estava agora, vou esperar que um venha aqui me agradecer, né? Tanto que ele falou assim: vai lá falar com os sacerdotes primeiro. A hora que eles foram para falar com os sacerdotes no templo, eles ficam curados. Por quê? Por conta da fé. Aí Jesus reclama um pouquinho, chama a atenção, mas não foram 10 que foram curados, porque foi só um que volta. E aliás, o que voltou para agradecer fazia parte de um outro grupo que era samaritano, não se dava com os judeus. Jesus era judeu. Olha que a gente tem que compreender, não se dava. E aqui a gente encontra também, nós encontramos no nosso dia a dia, muitas pessoas não amam, não se dá com a outra, sabe? Ali. E olha só, que este que volta para agradecer, porque Jesus não está olhando se a pessoa está de bem ou de mal, ele está olhando para a pessoa, não está olhando se ele é isso, se ele é samaritano. No poço, a samaritana foi o encontro com Cristo, que ela foi imagina, né? Eu vou dar água, né? Se você beber dessa água que eu vou te dar, você vai ver o que vai acontecer, né? Então, a partir de um diálogo, de uma conversa, mais, irmãos queridos, a gente vê aqui em Jesus esse dom da gratuidade, tem em Jesus a graça. Ele nunca ficou olhando o status, para aquela pessoa, de que grupo que ela era, para quem ela pertencia. Não, Jesus olhava para a necessidade da pessoa. Ele curava, ele continua curando ainda hoje, tenho certeza disso, sabe? Continua curando pessoas que a gente fala assim: nossa, essa pessoa não merece, não, né? Então, existia aqui uma fronteira muito grande entre a Samaria e a Galiléia. A gente precisa saber também ali, né, por conta dos judeus e dos pagãos, existia aí uma situação, questão da crença. Ainda hoje as cercas, as fronteiras, até dentro da igreja católica, passa a cerca elétrica, sabe aquela que você põe o dedo, você morre? Às vezes é um choque tão forte, e Jesus quebra com isso, porque quando se passa uma cerca, atrapalha o convívio. Se eu não posso passar para lá, ele lá para cá não pode vir, e Jesus é o Deus do convívio. Não quer que ninguém se perca. O seu ensinamento
para todos. Depois o salmista celebra assim a vitória deste Deus maravilhoso hoje na palavra. Vamos agradecer o nosso Deus, professando nossa fé.